Graça e paz, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar aqui com os irmãos, louvando, adorando. Pela graça de Deus, possamos estar aqui ministrando a palavra, que é o mais importante, a palavra rema, a palavra que vem do coração de Deus, que possa estar nos fortalecendo, nos transformando, as nossas vidas. Amém? Tu crê nisso? Essa palavra, obrigado. Essa mensagem aqui eu só elaborei ela um pouco mais. É uma mensagem que eu tive aqui ministrando na última vigília que tivemos aqui. Quem esteve aqui vai lembrar um pouquinho dela. E vamos falar um pouquinho daqueles 10 leprosos que Jesus cura eles. Um texto muito aprendizado, um texto profundo, aonde mexe com a nossa fé, aonde mexe o nosso clamor, a nossa confiança em Deus, em quem temos clamado, buscado mesmo, e também de sermos gratos, né? Ser grato a Deus. Tu é grato a Deus, irmãos? Você é grato por estar aqui? Deus tem te poupado da sua vida, te guardado. A Bíblia diz que Deus nos guarda no seu pavilhão. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente, amém? Isso é motivo já de sermos gratos, irmão. O ar que nós já respiramos quando acordamos já é motivo de ser grato. Às vezes as coisas no decorrer do dia, às vezes não dá tão certo, mas são coisas daqui da vida, mas Deus está no controle, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas 17. O tema para essa mensagem dessa noite é: tenha fé, clame a Deus e seja grato. Você pode repetir comigo? Tenha fé, clame a Deus e seja grato. Pergunta para o teu irmão: está cheio de fé, irmão, nessa noite? Fala para o teu irmão assim: tu veio para clamar a Deus nessa noite? Ou quem sabe você veio só para agradecer, amém? Às vezes, a gente só pede, né, Diário? Pede. Meu Deus, fica, imagina o Ângelo lá em cima anotando, até se perde. Caramba, o Ângelo está demais, já estou até me perdendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura do texto aqui. Isso é uma história tremenda, irmão. Que texto poderoso. Quando eu comecei a ler esse texto, em cima de um tema que a pastora pediu, Lucas 17, aquele tema da vigília que foi ser grato. Esse texto, sabe, eu pude meditar nele, me aprofundar mais. Um texto muito rico, muito aprendizado aqui para mim, para cada um de nós. Deixa eu botar meu óculos. Então vamos lá, o título aqui diz, né, da Bíblia, a cura de 10 leprosos. Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-me de nós. Outras versões vai dizer: tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche os teus olhos agora nesse momento. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra. Somos gratos porque ela é viva, ela é poderosa.
Deus, ela é a que nos liberta, ela que nos traz transformação, ela que nos confronta, ela que nos liberta de todo pecado, ela que nos traz paz, ela, Deus, que aumenta a nossa fé. Pai, que nessa noite essa palavra venha trazer fé no nosso coração, venha, Deus, aumentar, Deus, aleluia, o nosso coração de fé e de certeza que o Senhor está no controle de tudo na nossa vida, Pai. Oh, Deus, também queremos ser grato a Ti, Deus, já por tudo que o Senhor já tem feito e pelo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida de cada um aqui nessa noite. Assim oramos, já te agradecemos no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é uma história que fala desses 10 leprosos, né? A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para Samaria, para Galiléia, e esses camaradas estavam numa aldeia, ali eles ficavam. Por quê? Porque nessa época, irmão, a gente fala de tanto preconceito nesse tempo, mas nesse tempo havia preconceito também, e muito. Havia preconceito com mulheres, havia preconceito com doentes, com os coxos. Então, havia localidade que essas pessoas tinham que estar ali residindo, nesses lugares, e não era diferente desses 10 camaradas aqui. Eles estavam numa aldeia, irmão, ali moravam. Eu fico imaginando, aí eu vendo esse texto aqui, aí o Espírito me leva lá para o filho de Jonathan, o Mefibosete, que vivia em Londebar, numa cidade totalmente sem saneamento básico, precário, e ali justamente estava o quê? Os doentes, os coxos, as pessoas que não conseguiam viver no meio social, não podia estar num ambiente como esse, jamais poderia entrar num culto como esse, para cultuar a Deus, irmão, por causa das suas enfermidades, por causa da doença, das suas deformidades. Mas glória a Deus que Jesus quebrou todo esse protocolo. Hoje eu e você temos acesso de chegar a Ele com a lepra, todo defeituoso, com as mazelas da alma, porque Ele quer nos curar nessa noite. Amém? Hoje nós temos livre acesso de chegarmos enfermo, aleluia, doente, físico, da alma, no espírito, mas Jesus está aqui para nos trazer cura. Nada nos impede de estarmos aqui hoje, clamando a Ele, buscando a Ele, irmão. Às vezes aquele que não pode estar aqui, como o pastor acabou de falar, hoje tudo pelo celular se resolve. Eu mesmo, há muito tempo eu não sei o que ir no banco. Eu só vou lá para pedir o cartão, mas se eu descobrir que tem um aplicativo aqui que eu ainda não futuquei, que já pode pedir o cartão que está quebrando para chegar em casa, eu também não vou mais lá no banco falar com a gerente. Porque tudo a gente se resolve pelo celular. Eu pago tudo conta pelo celular, faço tudo pelo celular, irmão. Tudo isso facilitou para a gente. Amém? E hoje nós temos esse acesso ao trono de Deus, de nos apresentarmos, de sermos curados, de sermos libertos, sabe? Nós hoje podemos dar esse passo em direção a Ele. Quem está me entendendo, diga amém. E essa história dos 10 leprosos é o relato poderoso da misericórdia de Jesus e a importância da gratidão. Sabe, Jesus agiu com aqueles homens de bondade, de graça, de um favor imerecível, irmão. Porque nessa sociedade, nesse tempo, além dos camaradas ter essa lepra no seu corpo físico, eles eram julgados por ter isso por causa de pecados. Tanto que na lei de Moisés, o camarada desse, quando tinha, ele era excluído do povo, ele tinha que morar longe, ele não podia ter contato com ninguém, para isso não contaminar, e também era visto como uma condição de pecado, de um erro, de algo que ele cometeu, e achavam que aquela doença era por causa do pecado. E aí, como é que fazia para eles voltarem ao meio da congregação, voltar para o meio, para adorar, servir a Deus? Quando eles recebiam a cura, eles tinham, como foi falado ali, eles tinham que se apresentar perante um sacerdote, e o sacerdote tinha que fazer um pente fino neles, irmão. Quem serviu o quartel aqui? Quando tu vai fazer exame lá, quando vai entrar no quartel, os caras fazem um pente fino na gente, não é? Rapaz, os camaradas, além de fazer exame médico, raio-x, tanta coisa, não, chega lá, irmão, é constrangedor, mas os caras mandam tu ficar sem roupa na frente deles, e te olha de cima para baixo, te futuca, manda tu soprar a mão para ver se tu vai ter hérnia inguinal, se tu vai ter varicocele.
Se tu tiver nessas condições, você é reprovado. Tu não está apto para servir o quartel, irmão. Desvide a coluna. O cara ficava assim. Era até constrangedor que tu ficava de costa para o camarada. O camarada mandava tu botar a mão lá no pé, para ele ver o desvio da sua coluna. E eu fui reprovado na marinha por causa disso, irmão. Sendo que um camarada lá da minha rua, que morava lá, um oficial, ele ligou para o cara lá e eu entrei. Ele foi e me deu uma ajudinha. Mas o cara, e realmente, eu tenho uma escoliose na dorsal, entre a dorsal para a lombar. E aquilo ali, só o camarada me examinou, fiz aquilo, e tu tem uma curvatura aí, irmão, não serve não, tu não está apto. Me reprovou. Então, esse camarada com lepra, para ele voltar para o meio do povo, para estar vivendo assim, irmãos, em meio da sociedade, ele tinha que mostrar, e o sacerdote tinha que fazer esse pente fino e falar, realmente, agora tu está apto, agora você pode se achegar a gente de novo. Então tu imagina o emocional dessa pessoa, irmão, vivendo longe, distante, sem ter isso, sem contato físico, convivendo só com pessoas que estão na mesma situação que ele. E aí essa história é linda, ela é tremenda. Que eles, ao ver Jesus nesse caminho, irmão, eles saem correndo. Sabe, eu vejo nesses 10 leprosos uma fé, porque quem sabe eles nunca tinham visto Jesus fisicamente aos olhos passando, eles já estavam ouvindo da fama, da história de Jesus, que havia um homem que estava curando, que estava libertando, e isso chegou ali naquela aldeia, e isso gerou fé nesses camaradas, e eles não perderam tempo, quando Jesus passou, eles não foram de encontro, eles já foram gritando a ele. Sabe o que surpreende muitas vezes as coisas com Deus, irmão? É a tua atitude com Ele na fé. Que todos que pararam Jesus e Ele num propósito, é a fé de alguém. Jesus estava andando no meio da multidão, uma jovem vai tocar nele, ele, opa, parou, alguém me tocou diferente. Um camarada subiu na árvore pedindo cura. Zaqueu, ele olha para o camarada. Então, é atitude, a fé com ação, move o coração de Deus ao teu favor. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, é atuação com Deus, a oração já diz, requer orar e ter atitude, ação. Então esses camaradas viviam numa miséria. Esses homens eram considerados impuros, marginalizados pela sociedade. Eles eram excluídos do meio social por causa da lepra, que nessa época era associada ao seu pecado. Ao pecado. Mas a gente vê fé nesses homens. Porque aqui, no versículo 13, vai dizer que ficaram de longe e lhe gritaram. Sabe, houve um clamor. Houve um clamor vindo desses homens, eles tiveram fé. E a fé é o que, irmão? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e certeza de fatos, aleluia, que não se veem. Eles ouviram de Jesus, eu tenho certeza disso, que eles ouviram de Jesus, e quando eles souberam que eles passavam, eles correram de encontro a eles, porque a fé deles sabia que só Ele, em Jesus, poderia curar a vida deles, mudar o quadro deles. Sabe o que muda o meu quadro e o seu, irmão? É Jesus. Quando clamamos a Ele com fé. Quando clamamos com fé a Jesus, precisamos ter fé. Fé em Jesus, acreditar que Ele é todo poderoso. O clamor, que significa gritar em alta voz, eles clamaram, porque está dizendo aqui que eles gritaram. Isso é o clamor da alma.
Jeremias, se eu não me engano, 33, verso 3, vai dizer: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. É um clamor que faz o céu se abrir, irmão. Clame a mim, Deus dá uma direção, clame a Ele. E o que esses homens fizeram, esses 10 leprosos, Isaías? Eles clamaram a Jesus. Eles não foram lá pedir a oração de imposição de mão, não. Eles só ouviram, eu creio que uma distância, e eles clamaram a Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer que a oração da fé pode muito seus efeitos. A oração do justo pode muito seus efeitos. E a oração da fé curará o quê? O enfermo, o doente. Porque eles tiveram fé. Eles estavam diante daquele que poderia curar. Aquele que podia curar não somente o físico, mas a alma. Trazer dignidade a quem estava longe de uma sociedade, alguém que não podia constituir uma família. Alguém que não podia estar numa praça com seu filho brincando, ou se algum deles estivessem, não podia. Porque essa doença te deixava totalmente excluído de tudo, do meio de todos. Havia um ambiente para esse tipo de situação, irmão. Sabe, Deus quer nos tirar de algumas situações mediante a nossa fé, amém? Deus só muda o teu quadro quando tu dá um passo de fé em direção a Jesus. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eles saíram ao encontro, saíram dessa aldeia, e ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-me de nós. Sabe, eles clamaram pela graça, pela misericórdia de Deus sobre eles. O Salmo 102, versículo 1 vai dizer assim: ouve, ó Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. O salmista, ele clamava a Deus, ele falava: Deus, ouve-me, ouve o que eu oro a ti, atenta-te para o meu clamor, Senhor. Ouve a minha súplica. Súplica é isso, é gritar, é clamar. E Deus pede isso, que clame a Ele. Cheguem a ti os meus clamores. Aleluia. Glória a Deus. Então tu precisa ter fé, como eles tiveram. Precisa ter um clamor que impressione a Deus, irmão. Quem não lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abafaram ele, tentaram abafar ele, irmão. A história diz que tentaram calar ele. Quanto mais tentava, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus foi lá. Sabe o que significa isso? Não quer dizer que Deus vai ouvir você somente um clamor teu. Persevere na oração. Clame a Ele. Seja constante. Às vezes Deus está permitindo tu clamar Ele algumas vezes para ver até onde você vai. Aleluia. Eles só gritaram uma vez e resolveu. Mas tem uns que vai ter que clamar mais de uma vez. Quem está me entendendo, diga amém. Não clame. Não desista. Deus está no controle, irmão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E a gratidão? O que é a gratidão? É a qualidade de quem é grato. Reconhece as dádivas, favores ou benefícios recebidos. Então nós vemos nessa mensagem, pastor Roberto, esses 3 elementos de fé, clamor e gratidão. É o que Deus espera o mínimo da gente, irmão. Amém? Porque sem fé é impossível tu agradar a Ele. Não é possível que tu venha quarta,
faz os cursos da igreja, os seminários, vem domingo, irmão, e você não tem fé que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida? Que isso, irmão? Isso até entristece a Deus. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Será que quando Ele chegar, Ele vai encontrar fé em nós? Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então no versículo 13, nós vemos o clamor da misericórdia. Porque eles clamam, eles gritam, dizendo: Jesus, mestre, se compadece de mim. Há um clamor da alma, há um clamor que vem do teu interior, aleluia, para a pessoa certa, para quem tem resposta, para mim e para você nessa noite. O clamor da misericórdia é o primeiro tópico. Os leprosos clamaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esse clamor foi o ato de fé, pois eles reconheceram a Jesus que tinha o poder para curá-los, mesmo à distância. Aleluia, aleluia. Tu crê que Deus pode te curar à distância, irmão? Aleluia. Quantos clamores a gente já levantou aqui nesse lugar, e Deus visitou pessoas em leito de hospitais por causa de um clamor. Todo aniversário da igreja é o ano que a Elisângela faz, que Deus curou ela, meu irmão, de uma infecção generalizada no seu corpo. Eu sou da saúde, não sou enfermeiro, não sou médico, mas eu sou da radiologia, mas eu faço exame em quem tem essa doença. Quando está generalizada, ela toma rins, ela toma os pulmões, ela entra pela corrente sanguínea, a sepse. Ela é uma infecção generalizada. E a nossa irmã Elisângela, que não está aqui nessa noite, passou por isso, fez uma cirurgia, pegou a infecção, e o pastor Roberto esteve lá visitando ela. Eu mandei uma vez umas fotos que ela postou para o pastor Luciano. Irmão, é irreconhecível você ver ela no leito de hospital, irmão, de tão inchada que ela ficou. Mas nós clamamos aqui, nós clamamos por outra pessoa nessa mesma época que Deus também curou, eu não lembro quem agora. Foi a Samara. Então, irmão, o clamor à distância, as pessoas não estão aqui no culto, mas nós estamos intercedendo, porque tem a fé. Sim, amém? Os justos que oram, está lá Tiago, capítulo 5,15. A oração da fé curará o enfermo. E nós clamamos, nós buscamos por essas pessoas, intercedemos por ela, e Deus ouviu, irmão. Deus livrou elas da morte. Hoje elas estão aí como um testemunho vivo. Sabe, é isso que Deus espera da gente: fé nele, confiança nele, e clamor a Ele. Clame, não desista, foque em Jesus, coloca diante dele todo e qualquer tipo de circunstância, meu irmão, que Deus pode fazer um milagre até tu chegar em casa ainda hoje, aquilo que tu está esperando em Deus. Aleluia, diga um amém aí, aplaude e glorifica Ele, irmão. É Ele, já vai agradecendo. Segundo, no versículo 14, ao vê-lo disse Jesus liberou uma palavra para ele. Sabe onde tem muito problema, a gente não recebe as bênçãos? É quando a gente recebe a voz de comando, a ordenância a gente não faz, irmão. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Jesus, Ele não fez uma oração em mistério, em língua, falou: olha, recebe aí, varões. Todos eram samaritanos, galileus ali, recebe a cura aí agora. Não, Jesus falou assim: vai lá para o sacerdote lá, aqueles que eles precisam ver que vocês são sarados, vai indo lá para eles lá. Irmão, parou para pensar nisso, irmão? No processo da voz do comando você é curado. Ei, escuta aqui que eu vou te falar nessa noite. Quando você não obedece os comandos de Deus, no processo você nunca vai ser curado. Você sempre vai estar caminhando com a doença. Mas quando tu é fiel e obediente, no processo tu é curado. Porque eles foram para o sacerdote. Jesus não botou em posição de mão,
cuspiu na mão, passou, não fez nada disso, falou, vai lá para o sacerdote. Na caminhada eles foram curados. Irmão, não fica questionando quem está orando, quem está pregando. Se Deus está mandando, faz, obedece. Porque se tu não está obedecendo, tu não vai ser curado. Obedece a voz profética, irmão. Nosso problema é nisso, a gente questiona quem é que vai orar, quem é o pregador, quem é que vai botar a mão na nossa cabeça. Não é isso que faz a diferença. O que faz é a obediência à palavra, somente isso. Ser fiel à palavra, cumprir a palavra. E é no processo da caminhada. Que caminhada? Tua caminhada com Deus. Vai no processo que Deus está te curando, irmão. Aqueles que te excluiu vai ver você sarado. Ah, mas não era o fulano, não era quem estava assim, não. No processo, Deus foi trabalhando. No processo, tu foi curado. No processo, tu foi ficando livre. Aleluia, aleluia. Tu toma posse disso, meu irmão. Então continue no caminho. Continue na palavra. Toma a palavra e fala, eu estou com ela. Aleluia, eu não largo ela. E caminha com ela. O problema é que a gente questiona tudo. Se vão botar a mão na minha cabeça, está igual Naamã. Manda o profeta vir aqui botar a mão em mim e orar. É só a palavra profética. Usou a menininha falou, ele falou que não vai não. E falou que é para você mergulhar no Rio Jordão, mas tem tantos de medo. Não, é nesse mesmo. Irmão, quer ser curado? Obedece à voz profética. Mas ele não vai vir? Não vai. Mas o problema é seu. O que ele mandou? Eu só mergulho. 7 mergulhinhos aí dentro do rio aí. Só isso. Mergulha. E quando ele fez, o que aconteceu, irmão? A obediência à voz profética nos traz cura da alma, do corpo. Aleluia! Meu irmão, quebra teus orgulhos hoje, joga por terra. Ouça a voz profética. Aleluia! Aleluia! O problema é que a gente questiona o mecanismo da cura. Como é que vai ser? Quem é? O fulano vai estar lá, eu vou receber. E às vezes tu vai e não recebe nada. Porque você cria expectativa nas pessoas, irmão. Nós criamos expectativa no homem. São homens de Deus? Amém. Mas tu não, porque a unção que está nele. Quando tu reconhece a unção, o que está sobre a pessoa e a palavra que sai dele, se tiver respaldo bíblico, aí é bênção pura. Aí tu sai curado, transformado. Mas quando ela já está meio adulterada aí, tipo aí uns aí que estão bebendo umas bebidas toda misturada aí, só misericórdia, estão morrendo. Porque aquilo que adultera da verdade é morte, irmão. É morte física e morte espiritual. Está aí, ó, uma bebida aí que botaram metanol, está morrendo um monte de gente. Toda mistura ela mata. Então, avalie a palavra. Se a voz é de Deus, irmão, então somente obedeça a ela. Amém? Não questione. E ao vê-lo, Jesus só falou assim, nem precisa ir aí, vai lá no sacerdote. Não é o que o texto está dizendo aqui? Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Pronto, a voz de comando. Ele não orou, Isaías, não botou mão, não fez, vamos fazer um jejum. Não, só falou, ide e se apresentai aos sacerdotes. Na caminhada nós somos curados, irmão, na voz profética. Caminhe com a palavra profética, que tu vai ser curado na caminhada, amém? Glória a Deus. Jesus sempre está vendo as nossas condições espirituais, físicas e sociais. Aí vem a resposta de Jesus.
Versículo 14 vai dizer: e aconteceu, ao vê-lo disse Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles foram o que, irmão? Purificados. Amém? Então, Jesus, ele vê a minha causa, ele vê a sua causa, mas ele libera uma palavra para mim e para você. E é nesse processo que eu e você somos curados das lepras, das mazelas que carregamos dentro da gente, seja ela física, espiritual, ou social. Então, no versículo 14 a gente aprende que a obediência, ela traz a cura, porque vai dizer, indo eles foram purificados. Então eles o que? Obedeceram, irmão. Não é o que está escrito? E aconteceu que indo eles foram purificados. Está entendendo que eles só foram? Eles poderiam falar, né, Djairo? Jesus, bota a mão em mim, deixa eu somente tocar em ti. Não, irmão. Imagine os camaradas já leprosos, sabe lá quantos anos. É aqueles que questionam. Pô, mas ele nem veio botar a mão em mim, nem me visitou. Podia marcar um gabinete, né? Pelo menos para orar por mim. Não precisou de nada disso, irmão. Rapaz, eles nem questionaram. Nem questionaram, só foram. Caminhando eu vou. É no processo da palavra profética que nós somos curados. Aleluia, aleluia. Indo eles foram purificados. Irmão, indo daqui para casa, algo vai acontecer na sua vida, irmão. Tu não crê nisso não, irmão? Você pode dar um amém aí? Estou sozinho aqui nessa noite? Aleluia. Indo para casa, irmão, algo vai acontecer. Indo para o trabalho, indo para a faculdade, vai acontecer algo. Aleluia. É indo na palavra. Pega-se na palavra, indo, não questionei, indo. Não questione o lugar, quem tu tem que vai, na palavra, algo vai acontecer, irmão. Indo, eles foram purificados. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus maravilhoso. A obediência gera cura. Indo, eles foram purificados. Então a gente sabe que precisamos ter fé em Jesus, clamar a pessoa certa, clamar para Jesus e obedecer aquilo que Ele manda eu e você fazer, irmão. Não é muito difícil. É ter fé, clamar e depois ser grato. No versículo 15, vai dizer: um dos 10, vendo que foi curado, voltou para dar glória a Deus. Uou, irmão, e a gente não está falando de um judeu não, a gente está falando de um samaritano, que não era muito chegado aos judeus, mas a Bíblia vai dizer que ele volta dando glória a Deus, irmão. Não, eu fico imaginando a alegria desse camarada, a alegria dele, quando ele vê o seu corpo todo limpo, com a pele de neném, tudo restaurado, ele podendo conviver de novo na comunhão dos santos, na congregação. Irmão, a Bíblia diz que ele veio dando glória a Deus. E às vezes a gente vem culto a culto, não conseguimos dar um glória a Deus. Nós temos que ficar no mecanismo, glória a Deus, igreja, glória a Deus. Aí você fala, aleluia, aleluia. Deus está fazendo tanta coisa, já tem que chegar aqui, oh, aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo com o irmão? O irmão está feliz, porque sabe que Deus tem sido bom com ele. Mas não está bom, continue dando glória a Deus, irmão. Continue dando glória, continue glorificando. O problema é que a gente murmura muito,
a gente questiona tudo. Mas não, a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus e exaltando em alta voz, irmão. Aleluia, ele clamava, louvado, aleluia, hosana nas alturas, eu fui curado, estou liberto. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo, irmão. Sai um gol, a gente explode, né não? Vamos ser hipócritas, não. Né, Oscar? E às vezes com as coisas de Deus a gente não faz nada. A gente rasga, grita, fica rouco no estádio. Mas a gente recebe a vitória e vem para cá não dá um grito de glória a Deus, irmão. Parece que a gente está morto dentro da casa de Deus. Chega o momento do ofertório, parece que a gente vem, parece que está vindo para o velório. Mas não, irmão, tem que vir com alegria. A Bíblia diz trazer com alegria. Não é com peso, é com alegria. Diz, viu, é com alegria, irmão. Nós temos que fazer as coisas de Deus com alegria, com leveza. Quem está me entendendo? Esse leproso que foi curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Está aqui a minha Bíblia toda está dizendo isso, não está escrito aí, irmão? Em alta voz. A gratidão apenas. Um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus, e esse homem era um samaritano, alguém que era desprezado pelos judeus, e voltou adorando a Deus. Aleluia. Deus quer ver a minha e a sua adoração nessa noite, meu irmão. Estou acabando. Eu aprendo 3 aspectos com esse samaritano. Fala comigo, 3 aspectos. Fala assim, pastor, qual o primeiro? Ele se esforçou a agradecer. Ele se esforçou, irmão, porque ele já tinha ido lá nos camaradas. Ele faz o caminho de volta para vir agradecer a Jesus. Sabe lá onde Jesus já estava? Porque Jesus estava numa caminhada. Ele estava caminhando, irmão. A Bíblia não diz que ele parou lá, de caminho para Jerusalém. Jesus estava caminhando. Eu fico vendo ele, eu tenho que achar ele, eu tenho que encontrar ele. Aleluia, glória a Deus, hosana nas alturas, oh aleluia. Aí quando ele viu o mestre, aleluia. Primeiro aspecto, ele se esforçou para agradecer a Deus. Segundo, ele falou em alta voz, ele de forma audível e notável se expressou a sua gratidão, irmão. Ele não se preocupa, aleluia, ele é espontâneo e entende que ele viveu um milagre. Quem vive milagre é espontâneo diante de Deus, sabe adorar Ele, expressa adoração a Ele, levanta a mão, clama, glorifica Ele, aplaude e glorifica Ele. Então, igreja, se você está aqui já é um milagre, então é para você adorar Ele. Foi o que ele fez, irmão, ele adorou. Davi, quando traz a arca da aliança para Israel, a Bíblia diz que ele o que? Adorava, ele salmodiava na presença de Deus. E ele veio na presença de Jesus adorando. Terceiro, está no versículo 16. E ele se prostrou aos pés de Jesus. Oh, aleluia. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Não, a gente é muito ingrato com Deus, irmão. Eu estou nesse barco também. A gente só vem para pedir. Deus já está fazendo tantas coisas. E a gente não é grato a nada.
Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, irmão. Porque deu dignidade para ele de novo. Ele foi incluso de novo a um meio social, irmão. Quem gosta de ser excluído aqui, dá um glória a Deus. Quem gosta de passar no trabalho perseguição aqui, dá glória a Deus. Ninguém gosta, irmão. A gente gosta de estar num ambiente bom, agradável, que as pessoas gostem da gente, que a gente tem pessoas que a gente possa compartilhar o dia a dia, conversar, pessoas que possamos nos abrir para conversar. Esses camaradas não tinham nada disso, irmão. Só tinha culpa da lepra, do pecado. Jesus não pergunta por que eles ficaram daquele jeito. Só mandou eles se apresentar ao sacerdote. Aleluia. Só mandou eles se apresentar. Vai lá para os religiosos lá que fica julgando você, te acusando. Mostra para ele que vocês estão curados agora. Porque a religião adoece, irmão. A religião não muda o teu quadro. Mas a palavra rema verdadeira é o que nos transforma. Aleluia. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus, irmão. Glória a Jesus. E ele prostrou os pés, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Irmão, a pergunta que fica para mim e para você, não precisa me responder. Estamos mais parecidos com os 9 ou com o samaritano? É algo para nós refletirmos, irmãos. Temos ficado um pouco semelhante a quem nessa história? Aos 9, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quer a vitória, mas não quer ficar aqui buscando, pelejando, intercedendo, clamando. A bênção está ali, eu vou ali. Não, agora estou lá. Irmão, o que Deus precisa é só do azeite tendo dentro da casa, igual que fez com aquela samaritana. Ela obedeceu a voz profética. Ela falou: ó, há uma dívida, o credor quer pegar meus filhos, sabe que o meu marido era profeta, mas eu não tenho com o que pagar. O credor é o diabo, irmão. Se tem dívida, ele vem, ele pega. Mas a nossa dívida foi paga no sangue do Cordeiro, amém? E aí ele falou: mas mulher, eu não sei o que eu posso fazer por você. Aí ele fazia: mas o que tu tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então é o suficiente para Deus fazer um milagre e pagar a tua dívida. A unção que quebra julgo, irmão. Aquele azeite se multiplicou, ela pegou várias botijas e ali foi crescendo, crescendo, se multiplicando. Ela pôde vender e pagar a dívida, sabe? Jesus já pagou a minha dívida e a sua lá na cruz do Calvário. Aleluia, a dívida foi paga, a dívida foi paga. O credor não pode vir pegar mais os seus filhos, pegar a gente, porque a dívida foi paga. E para acabar, irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz assim: dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Amém? Dai graça em toda e qualquer circunstância, irmão. Vai agradecendo, vai agradecendo. Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Irmão, essa é uma noite de tu agradecer a Deus. E só para dar um relato aqui, aquela faculdade é Harvard, né? Lá de Boston. Como é? Harvard. Os neurocientistas e os psicólogos lá fizeram um estudo sobre ser grato. Eles entenderam que ser grato traz bom sono, alivia a angústia e melhora o seu humor, fortalece os relacionamentos, auxilia no cultivo da felicidade, ajuda a manter hábitos saudáveis. Irmão, então seja grato. Se a neurociência descobriu que ser grato te dá esses benefícios,
O que está te faltando é ser mais grato a Deus, a ser grato. Amém, irmão? Fique de pé. Vamos orar a Deus. Pastor, pode vir para cá. Quem sabe essa noite tu precisa aumentar a sua fé. Quem sabe você precisa clamar a Jesus. Quem sabe você precisa ser somente grato. Mas quem sabe tu precisa fazer as 3 ações: ter fé, clamar e agradecer. E eu não tenho dúvida que Deus pode, Jesus pode, Ele pode todas as coisas. Operando Ele, quem impedirá? O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmão. Deus quer tirar algumas lepras do nosso coração, quem sabe nessa noite. Deus quer limpar algo dentro de nós, sabe? Tu não precisa chegar aqui para mim e se apresentar, aqui ó, eu estou limpo. Não, é para Ele mesmo, irmão. O véu foi rasgado, tu tem livre acesso a Ele. Você pode orar a Ele agora, tu pode buscar a Ele agora. Você pode fazer isso, irmão. Você pode clamar como aqueles leprosos clamou a Jesus. Não questione de que maneira, a maneira que tu vai ver a cura, se é imposição de mão, se é o olhinho, se é o paletó que passa, se é as 7 campanhas da cabeçada na cruz. Não, irmão, não é isso. É o clamor que mexe com o coração de Deus, irmão. Às vezes a gente fica cheio de dogmas, muita religiosidade, pouca fé e pouca ação. Nós precisamos de ação, fé, sermos constantes, obedecer a palavra, e as demais coisas serão acrescentadas.